Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milton Fedumente Rossi, sou médico cirurgião vascular e endovascular. Hoje eu vou esclarecer a dúvida que foi enviada pelo um seguidor do Instagram que perguntava a respeito de ateroma da aorta abdominal. Primeiro a gente vai entender o que é a aorta abdominal. Tá? A aorta é o principal vaso do nosso corpo. Ele sai do coração, né? Aqui está o nosso coração, sai a aorta, ela faz uma curva aqui no tórax e ela vai e desce pelo nosso abdômen e divide mais ou menos ali na altura do umbigo, né, para duas outras artérias, cada uma para cada perna. Esse vaso, ao longo dos anos, ele pode sim apresentar algum processo de degeneração, ou seja, alguma alteração que vai fazendo com que a sua parede fique com alterações com placas, chamadas as placas de gordura. Tá? Se tu for ver o raio-x de um senhor de 80 anos, é muito comum a gente ver, até no laudo mesmo, registrado lá, paciente apresenta ateroma em aorta torácica. Isso daí nada mais é do que uma alteração que vai ocorrendo ao longo dos anos, né? Não é para causar maiores preocupações. É como se fosse um processo de envelhecimento, né, dos vasos. Eles vão ficando mais rígidos, né, e vão formando essas calcificações, essas alterações em suas paredes. Acontece que em alguns indivíduos esse tipo de alteração ele pode se apresentar em idades mais jovens. E existem alguns fatores de risco para isso. Um histórico de tabagismo, ele fuma há vários anos. Um paciente que é hipertenso, diabético, é sedentário, obeso, ele tem uma chance maior de apresentar já essas alterações na aorta lá por volta dos 50, 60 anos de idade. Isso daí decorre de um processo acelerado de aterosclerose, né, que é a formação das chamadas placas de gordura na parede do vaso. Com o tempo, essas alterações elas podem cursar com alguma complicação, como por exemplo algum estreitamento da luz do vaso, da parte interna do vaso, ou pode a própria placa, né, de ateroma apresentar alguma escavação, alguma ulceração e a partir daí ter algumas complicações, como uma dissecção ou um aneurisma dissecado. Tá? São coisas mais raras, são situações assim mais difíceis de ocorrer, mas nos indivíduos que são novos e não se cuidam, né, podem vir a apresentar essas alterações na aorta e podem vir a apresentar também essas complicações. Então, vale sempre a lembrança, né? Praticar atividade física, nem que seja uma caminhada. Se tu for fazer uma atividade física que exija mais a tua parte cardiovascular, consulte um cardiologista ou um médico do esporte. Se tu fores fazer uma mudança alimentar, eu aconselho fortemente tu procurares uma nutricionista, um profissional que vai te orientar mesmo a fazer as alterações, né, na tua alimentação da forma correta, para que isso seja perene, né? Porque as alterações na nossa saúde, elas devem ser perenes, elas devem se manter. O indivíduo que for parar de fumar, ele não tem que diminuir a quantidade de cigarro, ele tem que parar de fumar, pode começar diminuindo, mas depois tem que cessar o tabagismo. O indivíduo que é obeso, ele tem que procurar meios para ir emagrecendo. Não precisa ser da noite para o dia e nem deve ser, mas já começar a criar uma consciência para daí, com o tempo, ir se modificando isso. E a respeito dos outros fatores de risco, que são doenças crônicas e incuráveis, que é basicamente a pressão alta e o diabetes, que também estão relacionadas ao ateroma da aorta abdominal, a melhor saída é conseguir tratar a doença. Tratar é diferente de curar. Quando tu trata uma doença, tu mantém ela em controle. Tu está utilizando adequadamente os medicamentos, tu está visitando regularmente o médico clínico, né, que está orientando o teu tratamento. Tu é uma pessoa que está seguindo as orientações, está seguindo uma dieta adequada.
Então, esses são os passos para que uma pessoa jovem não venha desenvolver um ateroma da aorta abdominal. Essa foi uma pergunta de um seguidor. Espero que eu tenha esclarecido, né, todos os questionamentos, e espero que, se essa era a dúvida de outras pessoas, que eu tenha esclarecido também, envie mais dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigado.